Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Catecismo da Igreja Católica. O som está bom, a distância, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nalva Pontes, boa noite. Jacira Joana, boa noite. Boa noite, Severina. Boa noite, Josilda. Boa noite. Marli, Deus abençoe e faça feliz. Sejam todos bem-vindos. Vamos para o segundo artigo deste terceiro capítulo, página 697, a partir do número 2725. O tema é combate da oração. Vamos ver o que é realmente combate na oração, sermos combatentes na oração. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Atenção, o que é oração? Mas o conceito sobre a oração é o dom da graça divina, mas também é uma resposta, veja, da abertura humana. Então, oração é iniciativa de Deus, pela força do Espírito Santo, que nos leva ao seu Filho Jesus. E nós, nesta abertura, nesta permissão, vamos dando uma resposta, ou vamos respondendo, na medida que nós rezamos, na medida que vamos crescendo na oração, na vida de oração, na espiritualidade. Supõe sempre um esforço. Olha, um esforço. Não é? Então, esse esforço é no tempo oportuno e no tempo inoportuno. Esse esforço é quando eu tenho tempo e quando eu não tenho tempo, ou seja, quando eu dou tempo, esse esforço. Ah, mas eu trabalho muito. Trabalho de manhã, de tarde e de noite. É um esforço. Nos intervalos, procure 5 minutinhos, 10 minutinhos para rezar, para orar. E para estar em estado de oração continuamente. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos, com ele nos ensina a oração, é um combate. Um combate contra quem? Veja, contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Isso é terrível. O primeiro inimigo contra a oração sou eu mesmo. Veja, é um combate contra mim, contra os prazeres, contra o bem-estar, contra o comodismo, a preguiça, a qualidade de vida. Veja, aqui para nós, quando nós estamos cansados, tudo o que queremos, veja, é descansar. A última coisa que buscamos é rezar. Se formos sinceros. Mas temos que combater, por isso que é um esforço. E também o outro inimigo é o demônio, é o tentador, é o diabo. O diabo não gosta que nós oremos. Portanto, não gosta de pessoas que oram, que rezam. Veja, é um combate. É um combate, portanto, na dimensão humana,
mas também é um combate na dimensão espiritual, preternatural, portanto. Então a vida de oração é uma vida de combate. Vida de combate. Por isso que São João da Cruz diz que na vida da oração ou você progride ou você regride. Porque não dá para estacionar. Não dá para estacionar. Eu ia tão bem, estacionei. Não. Ou você vai progredir na vida da oração, continuar combatendo, não é? Se esforçando o tempo todo, ou você vai parar. Quem tem a virtude de orar, de rezar, e passa 2 dias sem rezar, já sabe que não se esforçar, não reza mais. É assim. É justamente assim. Veja, quando você está fazendo uma novena, quando está fazendo uma trezena, quando está fazendo uma quarentena, você vai no ritmo, você passa um dia sem fazer, no outro você já sente uma resistência. O esforço parece que é o dobro para fazer. Não é? Reza-se como se vive, porque, veja isso agora, se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Veja. Logo, essa segunda parte diz que se eu tenho uma vida superficial, eu vou ter uma oração superficial. Se eu tenho uma vida medíocre, eu vou ter uma oração medíocre. Se eu tenho uma vida imoral, não é? Eu não vou rezar. Entendeu? Se eu tenho uma vida tomada de vícios, de paixões, eu vou ter muita dificuldade de rezar, de parar para rezar. Não é? Mas atenção, a minha vida deveria também expressar a minha vida de oração. Não apenas a minha oração expressar a minha vida. Mas o catecismo diz, não é? Veja, vive como se reza. Como se reza. Então, se eu sou profundo na minha vida de oração, na minha espiritualidade, eu também serei profundo na política, na economia, na sociedade. Serei profundo também. A vida profunda vai se perder em corrupção, em calúnia, em fofoca, veja, em difamações. Atenção aqui. Se você tem uma vida medíocre, viciada e viciosa, questiona a sua vida de oração. Você está se enganando. Você diz que está rezando, mas na verdade não está rezando com profundidade. Aquelas 3 expressões que nós vimos. Oração vocal, oração de meditação, oração de contemplação. Ontem nós víamos isso. Não é? Vamos para o primeiro inciso. As objeções à oração. Quais são as objeções à oração? Número 2726. No combate da oração, devemos enfrentar em nós mesmos e à nossa volta a oração. Hoje a internet está uma benção. Está pela misericórdia, né? Se diz assim. A gente tem que ter misericórdia, no sentido de ter paciência, tranquilidade, porque está caindo direto. Algumas veem nela uma simples operação psicológica, outras um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Algumas a codificam em atitudes e palavras rituais. No inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer.
não têm tempo. Os que procuram a Deus pela oração desanimam depressa, porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Viu que o primeiro número disse? É um dom da graça. É um dom da graça. Veja. O Pai procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. É esforço, que é uma resposta nossa, mas também é escolha de Deus. É escolha de Deus. Por isso existe na vocação o chamado do chamado. Aqui deixe-me bem comparar, não é? Não é todo mundo que tem a vocação para ser monge, para ser eremita, veja, para ir para o claustro e lá ficar em estado permanente, contínuo de oração, não é? Rezar 7 vezes por dia em comunidade. Já pensou nisso? Em comunidade, rezar 7 vezes por dia. Chamada as orações das horas, ou liturgia das horas. Ter 1 hora de adoração diante do sacrário, do Santíssimo. A Santa Missa, veja, diária. A meditação pessoal, o estudo da palavra, o estudo científico também, o trabalho, ora et labora, o labor, o trabalho. Então, é uma vida cíclica de empenho, de trabalho, oração e trabalho, continuamente. Uma vida de louvor ao Senhor, oblativa, consagrada totalmente ao Senhor. Vamos avante. Os que procuram a Deus pela oração, né, diz aqui, desanimam fácil. Por quê? Porque às vezes buscam coisas humanas, prazeres humanos na oração. Não vai ter. Por quê? Porque na oração, me desculpe dizer, viu? Você não está conversando com o Padre Adivânio. Com o Padre Adivânio você vem se... Eu rezo para Deus, eu falo com Deus. Eu posso desabafar com o Senhor, eu posso suplicar, mas jamais buscar realidades humanas naquele que é todo divino. E por isso, por não encontrar elementos humanos, realidades humanas, nós nos desanimamos, nós esfriamos na nossa oração. Veja, uma emoção é elemento divino ou humano? Só uma coisinha, viu? Então, eu vou buscar na oração, não é? É ter uma emoção, ter um sentimento, ter um arrepio, veja, sentir algo. São elementos humanos que qualquer música da sofrência faz. Veja, que qualquer pregador bom faz. Que qualquer música gospel faz. Me faz chorar, me faz dançar, me faz pular. Veja. São todos elementos humanos. E aqui a gente pergunta mesmo. O que você procura? Procura na oração. Ou quem você procura na oração? Você procura apenas desabafar? Você procura apenas sentir alguma compensação? Algo prazeroso? Arrepios? Chorar? Veja. Eu procuro Deus. Você procura Deus? Venha comigo. Eu procuro Deus. 2727. Devemos também enfrentar mentalidades deste mundo
que nos contaminam se não formos vigilantes. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificável pela razão e pela ciência. Rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa nossa consciência e nosso inconsciente. Os valores de produção e rendimento, a oração sendo improdutiva e inútil, o sensualismo e o bem-estar material considerados como critérios da verdade, do bem e da beleza, a oração, porém, amor da beleza, filocalia, é enamorada da glória do Deus vivo e verdadeiro. Em reação contra o ativismo, a oração é apresentada como fuga do mundo. A oração cristã, no entanto, não é um sair da história, nem estar divorciado da vida. Pelo contrário, é para me integrar mais. É para me aprofundar nessa realidade. Não fugir, mas para que eu seja mais inteiro. Seja mais inteiro, seja mais perceptível, esteja mais vigilante. Cuidado com o dia da manhã, disse o próprio Jesus, que ele traz o próprio mal. Essa sensibilidade de distinguir entre o bem e o mal. As pessoas boas e, infelizmente, as pessoas ruins que existem. A oração me coloca neste plano, me faz mais humano, mas também me coloca na dimensão divina. Eu estou no real, no natural, mas também me coloca no sobrenatural. 2728. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nossos fracassos na oração. Desânimo diante de nossa aridez, tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens. Vejam, Marcos capítulo 10, versículo 22. Decepção por não ter atendido segundo nossa vontade própria. Insulto ao nosso orgulho, o qual não aceita nossa indignidade de pecadores. A alegria, a gratuidade da oração, etc. A conclusão é sempre a mesma. Para que rezar? Para superar esses obstáculos, é preciso lutar para ter a humildade, a confiança e a perseverança. Para vencermos essa mentalidade, é preciso termos, veja, a humildade de admitirmos e reconhecermos, veja, se adaptar e transformar, ter a confiança, e a confiança não é em mim, é nas minhas forças, mas é no Deus Altíssimo, e perseverar nele. Aí eu vou vencer essa mentalidade, que eu estou fazendo algo inútil, que eu não estou produzindo nada. Para que rezar? Vale a pena? Né? Tem gente que diz que quanto mais eu rezo, o diabo aparece. Quanto mais eu rezo, mais eu caio em dificuldades, os problemas se levantam. Quanto mais eu rezo, veja, mas as coisas dão errada. Que sentido tem? Para que eu rezar? Veja. E as pessoas parecem que quanto mais rezam, mais endemoniadas ficam. Porque não se parece com Cristo, se parece com o demônio. Tantas picuinhas, tantas briguinhas, tantos conflitos em comunidades, em grupos, na sociedade, na vizinhança. Quanto mais que as pessoas rezam, parece que dão razões, ficam cheias de moral, de poder, de autoridade. Pensa que já tem, não é, o rei na barriga e quer ser melhor do que todo mundo, autossuficiente, prepotente, soberba. Nós rezamos para nos parecermos com Cristo, para nos figurarmos a Ele. E os santos evangelhos
mostram as biografias de Jesus, ou a biografia, o perfil de Jesus Cristo, e não outro. Dá para entendermos? Vamos para o segundo inciso, não é? Ainda estamos aqui, deixa eu ver aqui quantos minutos. Opa! 20 minutos, dá para ir para o segundo inciso. A humildade ou a humilde vigilância do coração diante das dificuldades da oração. Você tem dificuldades para orar, para rezar? Vamos ver. 2729. A dificuldade comum de nossa oração é a distração. Quantas pessoas não reclamam, não é? Pela falta de concentração, porque vem outros pensamentos, porque vem outros barulhos, não é? Imagens, pessoas que tiram a concentração. Esta pode referir-se às palavras e ao seu sentido na oração vocal. Pode, porém, referir-se mais profundamente àquele a quem oramos na oração vocal, litúrgica ou pessoal, na meditação e na oração mental. Perseguir obsessivamente as distrações seria cair em suas armadilhas, já que é suficiente o voltar ao nosso coração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. E essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente nosso coração, para que Ele o purifique. Aí se situa o combate, a escolha do Senhor a quem servir. Mateus 6, 21 e 24. Uma coisa interessante neste número, né? O motivo da distração, a causa da distração, mostra o que nós estamos amarrados, preso por dentro, obcecado, não é? Muitos adolescentes, por exemplo, reclamam. Vejam, padre, quando eu estou na oração, quando eu estou na igreja, vem imagens pornográficas. Está amarrado a pornografia. Porque, apesar, veja que nós estamos num mundo sensual, não é? Sensualista, um mundo pornográfico, mas tem pessoas que visitam o tempo todo sites pornográficos. Vai para as imagens, não é? O Instagram mesmo está cheio disso, não é? Conta piadas de duplo sentido, escuta música, as artes, os filmes. Vejam. Então, essas imagens ficam no nosso subconsciente e inconsciente. E além disso faz, não é? Faz. Veja, uma imagem pornográfica, um estudo neurocientífico, não é? Constatou que fica por 20 anos na mente da pessoa, no subconsciente. E é neste momento forte de oração, não é? De estado de pureza, que as impurezas que ainda estão dentro da gente vêm à tona. Vêm à tona. Então é um combate, não é? Eu refocar no Senhor, no Deus Altíssimo. 2730. Positivamente, o combate contra nosso eu possessivo e dominador é a vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, ela está sempre relacionada com Ele, com sua vinda, com o último dia e com cada dia, que quer dizer o hoje. Eu não posso me preparar para o último dia, para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se eu não vigio o meu hoje, o meu presente. Eu não posso ficar amarrado, preso no passado, e nem lançado no futuro, se eu não vivo hoje. Eu tenho que me preparar para o futuro, no sentido escatológico, não é? O meu hoje, vivendo bem o hoje. O esposo vem no meio da noite, a luz que não deve ser extinta
é a da fé. Meu coração diz a teu respeito, procurai a sua face. Olha, Salmo 27, versículo 8. Procurar a face do Senhor. Mas isso tem que ser, de fato, com muita sobriedade. E perceberam a questão do combate? É contra o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa prepotência. Os 7 pecados capitais, que os padres do deserto chamam de demônios em nós. É este combate. O combate não é com o outro. O padre, eu estou numa luta, eu estou numa batalha, a vida espiritual, o combate, tem pessoas assim. Aí, quando essa pessoa fala, é com o vizinho, é com alguém que está com inveja, é com alguém que está com futuro, com ciúme, é o filho que está com isso, é a filha. Os seus inimigos só são os de fora. Dentro de nós, os maiores inimigos estão dentro de nós. É preciso, o combate na vida espiritual é para que a gente expulse os demônios da gente, de nós. E a casa, Jesus ensinou hoje no Evangelho, que participou da Santa Missa, ou tem a liturgia, não é? Acompanhou, não é? Que é preciso fazer o chicote e colocar para fora, ser ousado, ser corajoso, as tapas, as porradas. Veja, fazer a limpeza da casa é preciso às vezes colocar para fora, eu dizia hoje na homilia. Não apenas os espíritos impuros, mas tem certas pessoas que precisam sair da nossa casa para que ela seja pura. E às vezes nós vamos atrás de pessoas que Deus já tirou da nossa vida. Então eu acho bom que sofra. Ai, padre, aquele homem, aquela mulher, não sei quem. E os seus olhos carnais nunca vão ver. Só os olhos da fé, que Deus tirou da sua vida quem não prestava. Agradeça a Deus, glorifique o Senhor. Um amigo era tão minha amiga, não sei o quê, e fica doente, tem um namorico, tem um romancinho, e acabou. Ai, vou entrar em depressão. Deus tirou da tua vida, dê graças a Deus, criatura. Tu não enxerga um palmo da tua venta, Deus tirou, Deus está te dando livramento, quer te salvar, quer te converter, chamando para o céu. 2731. Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. Olha aqui a palavra, aridez. Esta acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos, na agonia e no túmulo. Veja, aridez. É por dois motivos. O primeiro que foi colocado aqui, não é? É porque está purificando a sua fé. As pessoas logo se desesperam porque não estão sentindo nada mais, não é? A vida está angustiada, está purificando a sua fé. Ou, se for mais profundo, como diz, questão de raiz, porque a palavra de Deus caiu em pedregulho, então é questão de conversão. Você está frio na fé, com vontade de não mais rezar, de não ir para a igreja. Então, atenção. Essa aridez é em relação às raízes. Você precisa se converter de verdade. Deixe Deus lhe converter de verdade. Não coloque, não é, panos frios em água quente. Jamais. Diante das tentações na oração. O que fazermos diante das tentações na oração? 2732. A tentação mais comum, mais oculta, é a nossa falta de fé. Sabia que a falta de fé é uma tentação?
ela é comum, ela é oculta também, que se exprime não tanto por uma incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Olha, uma opção de fato. Quando começamos a orar, 1000 trabalhos ou cuidados julgados urgentes apresenta-se como prioritário. De novo, é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. Veja, preferencial. Quando a gente se propõe a rezar, aí parece. Vem as preocupações, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar um telefonema, eu tenho que cuidar disso, e a louça para lavar, o meu filho vai chegar, o esposo, não é? Eu tenho que dar atenção a ele. Mil coisas vai apresentar. Só naquele momento que você se decidiu a rezar. Quando você opta por outra coisa, não. As preocupações cessam. Por quê? Porque o inimigo, o seu ego e o tentador, o diabo, que não gosta que você reze, vai colocar coisas, aspas, mais essenciais, tidas urgentes, não é? Tidas urgentes. Com efeito, voltamos-nos para o Senhor como último recurso. Mas, de fato, acreditamos nisso? Às vezes tomamos o Senhor como aliado, mas o coração ainda está nos casos, nossa falta de fé revela que não estamos ainda na disposição do coração humilde. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Então, prioridade sempre é Deus. 1 hora. Não vai ficar podre se esperar 1 hora. Não é? O banheiro não vai ficar mais, aqui a gente chama catinga, mas catingoso, não é? Se passar mais 1 hora. Então, se a gente for analisar, de fato, as coisas que vêm na mente, os pensamentos que são prioridades, que não são. Mas prioridade é conversar com Deus. Conversar com Deus. Eu não vou deixar de fazer as coisas, mas eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Agora, atenção, nem 8 nem 80, não é? Nem 8 nem 80. Tem gente que não reza nada, passa o dia todinho sem rezar nada, mas tem gente também que passa o dia todinho rezando tudo. É voraz, é um buraco de ozônio. Quanto mais, não é, atrai, mais largo fica. Também assim não, né? O equilíbrio está no meio. A justa medida, tá certo? Passei tudo com sobriedade, prudência e discernimento. 2733. Outra tentação cuja porta é aberta pela presunção é a assídia. Lá era a aridez, o desânimo. Assídia, chamada também preguiça. A aridez está para o desânimo. Veja, o desânimo. É interessante. A assídia está para a preguiça. Os padres espirituais entendem esta palavra como uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, a diminuição da vigilância, a negligência do coração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Quanto mais alto se sobe, tanto maior a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com sua miséria. Passa então a ter mais confiança, a perseverança na constância. Não é? Tem gente que se acha que cresceu tanto na vida espiritual que se dá o direito de relaxar. Veja,
Quanto mais você sobe, mais grande é a queda. Mais violenta é a queda. E quebra o camarada todinho. Não é? Todinho. Tem gente que se acha tão maduro enquanto humano que acha o direito de errar. Eu tenho o direito porque eu conheço. E outra coisa, acha que conhece, veja, e que é forte demais para assumir as consequências, aguentar as consequências. Não, ninguém tem direito de errar. Cuidado nessa conversa. Todo mundo tem direito de errar. Não. Tem erros que não dá mais para reparar. Existem erros que são fatais. E a consequência, o grau, o teor, não depende de você. Não existe medidor, não existe termômetro dos erros, que são mais grave e menos grave. Cuidado. Ah, padre, foi uma besteirinha. Pode ser besteirinha, veja, na dimensão humana. Mas não é besteirinha na dimensão divina. Você tem que avaliar as duas coisas. Tá certo? Porque com a minha vida aqui, eu tenho que também não ter apenas uma previdência aqui, mas também fazer uma previdência no céu. Não é? O apóstolo Tiago vai dizer que são as obras. Com as obras que serei salvo também. Vamos para quantos minutos? Vamos ver aqui, 37. Vamos para o terceiro inciso, para a gente terminar, não é? A confiança filial, 2734. A confiança filial é experimentada, se prova na tribulação. Romanos 5, 3 a 5. Deu para entender isso, né? A sua confiança de filho. Se você confia mesmo no Pai, em Deus, como Pai. A dificuldade principal se refere à oração de súplica por si ou pelos outros, na intercessão. Alguns deixam até de orar porque pensam eles, seu pedido não é ouvido. Aqui surgem duas questões. Porque pensamos que nosso pedido não foi ouvido. De que maneira é atendida ou é eficaz nossa oração? Vejam. Eu não vou antecipar. Vamos ler já o segundo que vai dar a resposta. Por que nos lamentar por não sermos atendidos? Atenção. 2735. Um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus ou lhe damos graças pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração lhe é agradável. Olha aí. Em compensação, temos a pretensão de ver o resultado do nosso pedido. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva a oração? Em meio a utilizar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Primeira coisa, não é? Qual é a legítima preocupação que eu tenho quando eu oro, quando eu rezo? É agradar a Deus? É fazer a vontade de Deus? Ou a minha preocupação é se os meus pedidos, as minhas súplicas, serão atendidas por Deus? Veja, serão ouvidas por Deus. E aí, como eu estou rezando? Estou rezando de fato, com fé, com louvor ao Senhor, uma oração de filho? Veja, o Santo Agostinho, ele diz: se eu rezo e não recebo, porque eu rezo mal. Eu não sei pedir. Eu não sei pedir. E aí, o não saber pedir, não é? A causa está nos pedidos. Eu estou pedindo o quê ao Senhor? O que eu penso? Veja, vamos avante.
2736. Estamos acaso convencidos de que nem sabemos o que convém pedir? Romanos 8:26. Pedimos a Deus os bens convenientes? Nosso Pai sabe do que precisamos antes de lhe pedimos. Olha aí, vejam só, Mateus 6:8, não é? Mas espera nosso pedido, porque a dignidade de sermos filhos está precisamente em sua liberdade. Veja. Mas é preciso rezar com seu espírito de liberdade para poder conhecer, na verdade, o seu desejo. Romanos 8:27 diz: o Espírito Santo esquadrinha o ser de Deus. Verifica, sabe da vontade do Senhor, o que agrada ao Senhor. Eu estou rezando no Espírito Santo, vinde Espírito Santo, encher o coração dos vossos fiéis. Eu estou rezando? Ou eu estou rezando na minha humanidade? Ou eu estou rezando nos meus desejos, nos meus prazeres, na minha vontade, apenas humana, puramente humana, rasteiramente humana? Veja, 2737. Não possuís porque não pedis. Pedis, mas não recebereis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Olha aqui, São Tiago diz, capítulo 4, versículo 2 a 3. Aquilo que, última análise, não é? Eu dizia, nos nossos prazeres. Se pedimos com um coração dividido, e o coração dividido para o catecismo é um coração adúltero. Olha aqui, veja, Tiago 4:4. Adúltero o coração. Se um coração adúltero, um coração prostituído. Um coração prostituto, cuidado. Deus não nos pode ouvir porque deseja nosso bem, nossa vida. Ou julgais que é em vão, que a Escritura diz: ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de nós. São Tiago, capítulo 4, versículo 5. Nosso Deus é ciumento de nós, o que é o sinal da verdade de um amor. Entremos no desejo de seu Espírito e seremos ouvidos. Veja. E o ciúme de Deus não é cativeiro. O ciúme de Deus não é o nosso ciúme, que queremos ter posse das pessoas, aprisioná-las, sufocá-las, manipulá-las. Não, o ciúme de Deus é para nos salvar. O ciúme de Deus é para nos santificar. Atenção. Não te aflinjas, se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior, por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Veja, quem diz isso é o Evagrio Pôntico, o padre da igreja. E depois o outro padre, Santo Agostinho, ele vai dizer: ele quer que nosso desejo seja provado na oração. Assim ele nos prepara para receber aquilo que ele está pronto a nos dar. Que maravilha, não é? E tudo isso é na oração. De que maneira é eficaz nossa oração? 2738. A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que é a fé, veja, que a fé se apoia na ação de Deus na história. A confiança filial é suscitada por sua ação por excelência, a paixão e a ressurreição de seu Filho. A oração cristã é cooperação com sua providência, com seu plano de amor para com os homens. Que maravilha, não é? A eficácia da nossa oração passa por aí, pelo mistério pascal. A paixão, o sofrimento, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando, veja, na confiança filial, no estado de graça, que é a força do Espírito Santo, eu elevo por excelência
o meu clamor ao Senhor. 2739. Em São Paulo, esta confiança é audaciosa. Romanos capítulo 10, versículo de 12 a 13. Fundada na oração do Espírito em nós e no amor filial do Pai, que nos deu o seu Filho único. Veja, o mistério da Santíssima Trindade. A ti, ó Pai, no Filho, na unidade do Espírito Santo. Romanos 8, 26 a 39. A transformação do coração que reza é a primeira resposta a nosso pedido. Eita, aqui é profético, viu? Veja, o primeiro resultado da oração de quem reza é a transformação do próprio coração. Você tem o seu coração transformado pelas suas orações? As orações que você está fazendo têm a eficácia de transformar o seu coração? Ou você ainda está com o seu coração, veja, pedrificado? Seu coração espinhoso, seu coração seco, são os terrenos. Ou seu coração é fecundo? Quais são as mágoas ainda nele? O rancor, o ódio, a raiva, com a malícia ainda no seu coração. Você olha para as pessoas sempre atravessado com malícia, com pulga atrás da orelha. As pessoas sempre são mais. Cuidado. Primeira coisa, primeiro resultado da oração, veja, não é ter as coisas nem transformar os outros, é transformar o nosso coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Não é apenas o nosso ou dos outros, mas o meu coração semelhante ao vosso. 2740. A oração de Jesus faz da oração cristã uma súplica eficaz. Atenção, veja. É Ele o seu modelo. Jesus reza em nós e conosco, já que o coração do Filho não busca senão o que agrada o Pai, como haveria o coração dos filhos adotivos, nós, de apegar-se mais aos dons do que o doador. Está aprofundando, viu? Está ficando radical agora, não é? Um questionamento aqui para todos nós, viu? E que muita gente boa está fazendo justamente isso. Reza e pede na oração, viu? Os dons, os carismas, as virtudes. Quero estar cheio da graça de Deus. Mas não pede o doador dos dons. Não pede Deus. Deus, me dá Deus. Deus, me dá Deus. Veja o que o catecismo diz. Na oração filial, eu tenho que pedir o doador dos dons, e não apenas os dons. Eu não posso me apegar aos dons, mais aos dons do que o doador. Veja. Então eu estou pedindo sempre as coisas de Deus, os presentes de Deus. Eu não peço Deus. Só Deus me basta. Meu Deus e meu tudo. Não é? Totus tues. Jesus. Totus tuis. Não é? Yahvé. Como totus tuis. Miriam. Maria. Todo teu. 2741. Jesus também reza por nós em nosso lugar e em nosso favor. Ele é o eterno e o sumo intercessor.
todos os nossos pedidos foram recolhidos uma vez por todas em seu grito na cruz e ouvidos pelo Pai em sua ressurreição. E por isso ele não deixa de interceder por nós junto do Pai. Que maravilha, não é? Hebreus, capítulo 5, versículo 17, depois capítulo 7, versículo 25, depois capítulo 9, versículo 24. Somente para a gente conferir. Se nossa oração está resolutamente unida à de Jesus, na confiança e na audácia filial, obteremos tudo o que pedimos em seu nome. Bem mais do que pequenos favores, receberemos o próprio Espírito Santo, que possui todos os dons. Eita glória! Veja, possuiremos o Espírito Santo, que é doador de todos os dons. Não peça apenas os dons sem o Espírito, peça o Espírito que ele vai lhe dar todos os dons. Se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que vos dará o Espírito Santo, disse Jesus. O Espírito Santo. Maravilha, não é? Essa quarta parte, o Catecismo da Igreja Católica, o combate da oração. Fiquemos por aqui, portanto. Amanhã voltaremos com mais uma aula, não é? Ativa aí o sininho, que você já sabe quando a live entrar, tá certo? Que nosso Senhor nos dê um sono restaurador, nos dê uma noite tranquila. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.